fato é o seguinte, o que é esse PCMSO na prática? O que é isso, Rafael, desse tal de PCMSO na prática? Como que é isso? Você, Rafael, será que você vai mostrar pra gente PCMSO na prática? Será que você, Rafael, vai mostrar pra gente como que faz um PCMSO na prática? Será que você vai abrir um documento de Word, vai começar a escrever e vai gerar um PDF no final mostrando, olha, isso aqui é um PCMSO? E aí, pessoal, não sei se eu vou estar frustrando as expectativas de vocês, mas a resposta é não. Porque olha só, quem pensa isso, eu imagino que deve ter na cabeça, assim, essa referência de que PCMSO tem muito a ver com documento. PCMSO tem muito a ver com o PDF, com o Word, com o impresso de um documento. Mas assim, o que eu posso dizer, galera, é que depois desses 12 anos de experiência, né, com gestão de saúde e segurança do trabalho, eu realmente, o que eu aprendi nesse tempo e que eu trago para a minha visão, que eu quero trazer para vocês com esse workshop, é que o PCMSO, para ser realmente colocado em prática, para a gente de fato praticar o programa de controle médico de saúde ocupacional, isso vai muito além de um documento. Isso vai muito além de um simples PDF que eu fiz no Word, depois gerei um PDF com umas tabelas legais e tal, falando quais exames que tem que fazer, né? E quando que tem que fazer esses exames. Tirar de fato o PCMSO do papel e colocar o PCMSO na prática vai muito, muito, muito além disso. Então, quando a gente pensa PCMSO na prática, em primeiro lugar, para mim, é pensar justamente que o PCMSO não é um documento. Ele é um programa. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E é um programa mesmo. Não é um documento apenas. Por conceito, programa de gestão é algo abrangente, que envolve diversos processos, que envolve interação de diversos profissionais e muitas vezes com formações técnicas diferentes. Por conceito, programa é algo permanente, perene, que se renova, se atualiza, que tem os seus ciclos, mas que não deixa de valer de um dia para o outro. Tirar o PCMSO do papel, colocar o PCMSO de fato na prática, em primeiro lugar, como eu disse, é entender que ele é um programa e não apenas um documento. Colocar o PCMSO em prática também não é algo que acontece quando se pensa que o único resultado que o PCMSO dá é o ASO. O ASO não é o único desfecho do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Passou da hora, galera, da gente compreender que saúde ocupacional não é só ASO. E é essa a ideia que eu quero trazer aqui para vocês. Passou da hora de pensar, cara, atendimento médico, exame periódico é a única coisa que a saúde ocupacional pode gerar para uma empresa. A gente pode ir muito além disso, a gente pode gerar muito mais valor, sabe? E isso que eu penso, isso que eu digo nas redes sociais, nas lives, etc., vale também para nós médicos, sabe? É importante que nós médicos a gente entenda que colocar o PCMSO na prática não é algo que se consegue quando a gente pensa que só o médico interage com o PCMSO. Quem pensa isso está enganado. O hospital funciona só com médico? Não. O hospital tem a enfermagem, tem a farmácia, tem a contabilidade, tem o almoxarifado, tem o compras, tem o financeiro, tem a galera da governança, da hotelaria, a segurança, a portaria, o administrativo. Tem um monte de gente ali trabalhando para tocar um hospital, para fazer o hospital girar, acontecer. Mas quem é responsável técnico pelo hospital é um médico. Então, veja bem, o médico não trabalha sozinho no hospital, o engenheiro não trabalha sozinho numa obra. Dessa forma, o médico do trabalho também não deve trabalhar sozinho com o PCMSO. Ele é o responsável técnico, ele é o responsável pelo programa. Mas para ele tirar o programa do papel e fazer o programa acontecer na prática, ele precisa interagir com uma galera. Quem é essa galera? O técnico de enfermagem que agenda o exame médico, ou o técnico de enfermagem que faz ali a aferição dos sinais vitais, ou o técnico de enfermagem que controla quais exames estão faltando para o ASO ficar certinho, etc, etc. Ou, e muitas vezes, quem faz esse papel de agendar, controlar vencimento e tal é um técnico de segurança do trabalho. Ou, às vezes, é um cara do RH, uma pessoa do RH, né?
o PCMSO tem uma relação próxima com o PGR. Quem que faz a análise de riscos do PGR? É um engenheiro de segurança, é um técnico de segurança do trabalho, né? Tem a questão do E-Social e aí tem um envolvimento muito grande com a contabilidade. Então, veja só, eu estou falando aqui muita coisa que está relacionada ao PCMSO, mas com um monte de gente com formações técnicas diferentes. Tem o cara do TI, que ajuda ali na hora de implementar o software que faz os envios para o E-Social, etc, etc. Enfim, então a gente tem aí, independentemente da formação técnica, uma galera que trabalha com PCMSO. Colocar o PCMSO realmente em prática é entender que o PCMSO não é um documento, entender que o PCMSO não se faz só com médico, e sim com multiprofissionalismo, e entender que o PCMSO não é algo anual, não é um documentozinho que a gente precisa emitir novamente todo ano. Como a gente já falou, o próprio conceito do que é um programa de gestão passa por ser permanente, perene, por fazer parte da jornada da empresa. Enfim, espero que vocês tenham entendido esse recado inicial, tá? Para quem esperava que eu ia chegar aqui, abrir um Word e mostrar que PCMSO na prática é escrever um PCMSO no Word, não é isso. PCMSO na prática não tem nada a ver com eu chegar aqui e escrever um PCMSO junto com vocês, porque PCMSO não é um documento, é um programa. PCMSO na prática, esse nosso evento, tem a ver com nós todos, juntos, entendermos toda essa lógica do funcionamento de um bom programa de gestão de saúde. Toda essa lógica que acontece no universo multiprofissional diverso. É sobre isso que nós vamos falar esta semana, nesses 3 dias de workshop PCMSO na prática. Você já parou para pensar que essa atuação, né, com o tema saúde ocupacional é uma atuação que está presente no dia a dia de profissionais com formações técnicas muito diferentes? Já parou para pensar nisso? Então, assim, se a gente for pensar em saúde ocupacional, gestão de saúde nas empresas, a gente vai pensar em quê? Gestores das empresas. Os próprios gestores das empresas vivem isso no dia a dia deles, né? Consultores de clínicas de medicina do trabalho. Galera toda que trabalha, atua em clínicas e prestadores de serviço em SST. Aí a gente tem médicos, enfermeiros, engenheiros, técnicos de segurança do trabalho, profissionais de RH, psicólogos, ergonomistas, fonoaudiólogos. Todos esses profissionais, mesmo com formações técnicas muito distintas, de uma forma ou de outra, esses profissionais trabalham com saúde ocupacional. E todos esses profissionais com essas diversas formações técnicas possuem alegrias, dores e responsabilidades em comum. Pois é, nós vivemos hoje nesse mundo da indústria 4.0, né, onde as tecnologias evoluem de forma exponencial. A gente tem temas como inteligência artificial, robótica, automação. Esses temas estão se tornando cada vez mais corriqueiros, seja nos noticiários, nas salas de aula, nos debates, nas nossas vidas e até nas conversas de boteco e nos almoços ou almoços em família. E aí quando a gente para pensar nesse mundo 4.0, onde tudo muda o tempo todo, e aí tudo isso foi muito impulsionado com a Covid-19, né? A pandemia impulsionou muito as mudanças. Então, tudo está mudando ainda mais rápido no mundo pós-Covid. Pensa só comigo. Se tudo muda o tempo todo, você acha que com a saúde ocupacional e com a segurança do trabalho vai ser diferente? É claro que não, né? E aí fica aqui essa imagenzinha. Será que nós estamos preparados? Será que você está preparado para essa nova SST? Ou melhor, será que nós estamos preparados para essa nova saúde ocupacional? Até porque eu vejo muito se falando em segurança do trabalho, principalmente nos últimos anos. Mas e a saúde ocupacional? Será que a gente para perceber os desafios e as oportunidades? E mais, como então, Rafael, que a gente se prepara para essa nova saúde ocupacional? E aí eu quero trazer aqui um pouco do que é a minha visão sobre esses desafios e também sobre as oportunidades que essa nova SST, essa nova saúde ocupacional traz para nós, profissionais de saúde ocupacional e segurança do trabalho. A realidade que a gente vive hoje, quanto à nossa atuação, ela mudou muito nos últimos 10, 20 anos, mas nos últimos 2, 3 anos tem mudado ainda mais. Então vamos falar um pouco de desafios, né?
eu sempre vejo, né, até hoje, assim, eu vejo a galera batendo cabeça com isso aqui, ó. O que tá em vermelho aqui eram os desafios da velha SST, que basicamente era o quê? PPRA, que já nem existe mais, o tal do PCMSO, ASO, apto e inapto, eram as NRs, EPI, CAT, exame periódico, admissão, demissão. É claro que ainda tem muita gente que bate um pouco de cabeça com essas coisas aqui. Periódico, demissão, né? NR, etc. Só que, assim, isso precisa mudar. Porque olha os desafios que a gente tem hoje em dia. A gente tem um E-Social que é um divisor de águas na SST. A gente tem as normas regulamentadoras que foram muito reformuladas. A gente tem um mundo pós-Covid que acelerou muito as mudanças. A gente tem o PGR, junto com o gerenciamento de riscos ocupacionais, que traz muitas coisas diferentes do que a gente estava acostumado com o PPRA, inclusive questões relacionadas à ergonomia, que agora precisam estar incluídas no PGR, né? E tem a tal da análise ergonômica preliminar, que também é uma novidade que a gente precisa dominar e que tem uma relação muito grande com a saúde ocupacional. Tem a gestão de absenteísmo e presenteísmo, tem gestão de saúde e bem-estar, saúde mental, questão de FAP, gestão de tributos e gestão previdenciária, o nexo técnico epidemiológico previdenciário, certificações como a ISO 45000, por exemplo, gestão de terceiros, limbo trabalhista, gestão de pessoas, cultura organizacional, trabalhar com PCDs, profissionais reabilitados e restrições, saúde suplementar e sinistralidade, né, que é a questão dos planos de saúde, operadoras de saúde, gestão de saúde populacional, o desafio com as tecnologias e com a gestão de dados, porque analytics, epidemiologia, estatística, gestão de dados hoje é o que faz a diferença para as empresas. Dados têm muito valor nos dias de hoje e com o E-Social não dá para tocar esse barco sem ter tecnologia que funciona. E no fim das contas, o desafio de monetizar todos esses dados, já que a empresa entende a linguagem da bufunfa, do dinheiro, da monetização. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa, na saúde ocupacional, olhar para todos esses desafios aqui, a gente precisa conseguir mostrar valor para o nosso trabalho, e muito disso tem a ver com o quanto que a gente consegue transformar informações em informações financeiras. Não é à toa que se fala tanto hoje em dia em fazer gestão integrada de saúde e segurança do trabalho. Então, olha só, dá uma pensada aqui comigo, né? Hoje, galera, não é mais um desafio só de gerenciar risco e exames. Não é um desafio mais só de gerenciar apto e inapto. Não é um desafio mais só de termos papel ou documentos de PGR e PCMSO. A gente precisa gerenciar trabalhadores com restrições de atividades, a gente precisa prevenir o limbo trabalhista, a gente precisa entender sobre saúde suplementar e sinistralidade, sobre ergonomia, sobre FAP, tributos de SST. A gente precisa fazer a tecnologia acontecer, informatizar os processos, porque senão a gente não consegue gerar valor e a gente não consegue entregar o E-Social direito. Então, nessa nova saúde ocupacional, são muitas as responsabilidades que você e o seu time, independentemente da formação técnica, precisam sustentar. Seja você funcionário de uma empresa com SESMIT próprio, ou seja você prestador de serviço em SST para outras empresas. Então, você se forma em medicina e depois você se especializa em medicina do trabalho. Esse é um ponto, tá? É uma especialidade médica. Só que a medicina do trabalho é uma partezinha de um todo que é a saúde ocupacional. Então, para a gente de fato fazer saúde ocupacional e não apenas medicina do trabalho, para fazer medicina do trabalho eu preciso ser médico. Mas para fazer saúde ocupacional eu preciso ter o médico, mas eu preciso ter um time de profissionais que vão trabalhar de forma integrada, de forma multiprofissional. E aí é quando eu falo de gestores de empresa, de consultores, de médicos, de enfermeiros, de engenheiros, de técnicos de segurança do trabalho, de profissionais de RH, profissionais de ergonomia, de fonoaudiologia. E aí eu incluo ainda os membros de CIPA, os gestores de terceiros, os consultores em SST, as contabilidades. Eu, Rafael, chamo toda essa galera de profissionais da saúde ocupacional. Estamos todos no mesmo barco. Somos todos profissionais da saúde ocupacional, independentemente da nossa formação técnica. E o que a gente pode fazer para unir toda essa galera? O que eu proponho é que a gente desenvolva a visão
ecossistêmica em SST. Se a gente quer realmente gerar saúde para os trabalhadores, resultados para as empresas e valorização para a nossa área de SST, valorização profissional, é preciso que a gente enxergue que SST não é só pedaço de papel, não é só fábrica de papel. SST não é só ASO, PCMSO, PGR. Saúde ocupacional não é só apto e inapto. É preciso a gente enxergar que a nossa área não é uma área meramente burocrata. Nós não somos meros burocratas. Nós não somos apenas áreas de apoio. Nós podemos, sim, fazer parte do negócio das empresas. Nós podemos ser considerados como parte do business, do negócio da empresa. Então, a gente precisa trabalhar esse pensamento de visão ecossistêmica em SST e trazer todo mundo para se unir. RH, tecnologia da informação, os trabalhadores, a CIPA, os terceiros, a galera de finanças que precisam ver valor financeiro no nosso trabalho, os profissionais de saúde, ocupacional e assistencial, os profissionais de segurança do trabalho, comunicação, a gente não faz boa gestão de saúde sem ter uma boa comunicação, jurídico, galera da produção, consultores, todo mundo pensar que a saúde ocupacional 5.0, que é o que eu defendo, acontece quando todas essas pessoas e os processos que interagem essas pessoas estão alinhados. É preciso a gente entender que os resultados esperados, ou seja, os resultados que beneficiem todo esse ecossistema de saúde ocupacional e segurança do trabalho, não são possíveis de serem conquistados sozinhos. Lembre-se, não adianta querer que a mudança aconteça. A gente precisa também querer mudar para a gente promover e liderar essas mudanças. Então, para isso, o primeiro passo que eu sugiro para vocês é: diga não, um belo de um não à zona de conforto. É isso que eu, Rafael, defendo. Um não à zona de conforto. Foi assim que eu procurei construir a minha vida, a minha família, o meu trabalho, a minha carreira. Eu tive muita dificuldade, assim como você ou como qualquer outra pessoa. Esse caminho, ele não é fácil, ele é doloroso demais. Mas você pode, assim como eu, ir lá e fazer. Diga não à zona de conforto, vai lá, sai da zona de conforto, dá a cara a tapa e faça acontecer. E como diz, né, o escritor e professor austríaco Peter Drucker, a melhor maneira de prever o futuro é ajudar a criá-lo.